A paz de Deus, irmão, irmã, sou Delcione Bento e nós estamos aqui nessa segunda aula dessa semana de estudo bíblico referente ao estudo do livro de Apocalipse, e nós vamos aí falar acerca de uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Essa aula está sendo disponibilizada para você, irmão e irmã, de forma gratuita, mas ela faz parte do curso Entendendo Apocalipse. Tá? Esse é um curso que Deus colocou no meu coração para ajudar cristãos de todo mundo a entender melhor esse livro, que é um estudo baseado na Bíblia Sagrada. Não é nada referente a achismos, aquilo que eu penso, ou referente à denominação a qual eu sirvo a Deus. Não. Aqui o que prevalece é a Bíblia Sagrada, é as diretrizes vindas da Escritura revelada por Deus. Tá bom? E esse treinamento, esse curso, Entendendo o livro de Apocalipse, é um valor simbólico e ele será utilizado, esse valor, para a criação de uma orquestra sinfônica, para adolescentes em situação de risco e para evangelização, para levar a palavra de Deus, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e assim por diante. Então, quando você adquire o curso Entendendo o Apocalipse, você também está contribuindo com um projeto social para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Visão panorâmica do livro de Apocalipse. Vamos lá? A mensagem profética desse livro, ela flui através de figuras e simbolismos dramáticos. Isso é óbvio. Ela retrata a consumação de toda a mensagem bíblica e da redenção, colocando em destaque aqui o papel de Jesus Cristo como o Cordeiro digno que foi morto. Nós podemos ver isso no capítulo 5 de Apocalipse, mas que ele virá com ira para julgar o mundo e expurgá-lo da iniquidade. Capítulo 6, verso 19. Essa ira, por que Deus chama que ele vai vir com ira? Porque ele ensinou tanto sobre a mansidão, é porque foi dado tanto tempo para que o homem entendesse a palavra, para que o homem procurasse arrepender-se dos seus pecados e que o homem viesse a ter um contato com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e muitas vezes o homem ignorou isso, virou as costas. Então isso deixou o Senhor irado. Ok? Então, tem aqui também as figuras simbólicas salientes contidas nesse livro, que são o dragão, que é Satanás, a besta, que saiu do mar, o anticristo, tá? Que é a besta que saiu do mar, e a besta que sai da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é o centro do engano e poderio satânico. Então vamos revisar essa parte. Olha só, o dragão, que é Satanás, a besta que sai do mar, que é o anticristo, a besta que sai da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, que é o centro do engano e poderio satânico. Olha o tanto que é interessante aqui essa parte que se refere a Satanás, que lá em Gênesis, quando Satanás engana Adão e Eva, vocês perceberam que ele é uma pequena serpente, ali uma serpentezinha, quase que inofensiva, e com poucas palavras ali consegue engodar ou enganar Adão e Eva. Com o passar do tempo, com o aumento da iniquidade na terra, com o aumento do pecado, ele foi crescendo, e quando chega lá em Apocalipse, ele de uma pequena serpente, ele se tornou um imenso dragão. Veja só o quanto o mal tem fortalecido, ou seja, o mal tem força, mas poder é só o nosso Deus. Isso faz sentido para o irmão? Entenda, o mal tem força, mas o nosso Deus, por Jesus Cristo, tem poder e glória. Então, depois do prólogo, que está ali no capítulo 1, entre o verso 1 e o 8, há 3 sessões principais aqui no livro.
Na primeira sessão, que ela vai do capítulo 1 até o verso 9, ao capítulo 3 até o verso 22, João tem uma grandiosa visão de Cristo glorificado no meio de quê? De castiçais. O que esses castiçais representam? As igrejas, tá? Qual comissiona, ou seja, outorga João, né? Dá crédito a João para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Isso está no capítulo 1, do verso 11 ao 19. Sempre que eu falar algo aqui, eu vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Como eu falei, pega um caderno, vai fazendo anotações, tenha a sua Bíblia do lado, vá buscando dentro da Bíblia para que o irmão e a irmã possa ver que o nosso estudo é um estudo sério, o nosso trabalho é um trabalho sério, voltado para o enriquecimento material e espiritual da sua alma, da sua mente, da sua igreja, do seu ministério. Tá? Então as 7 igrejas, né, João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor, e cada carta, ela começa aí no capítulo 2, verso 1, vai estendendo, capítulo 3, verso 22, né? Então cada carta, ela contém uma descrição simbólica do Senhor exaltado, visto na visão inicial de João, tem uma descrição, ali tem uma descrição do estado de cada igreja, seja um elogio ou seja uma repreensão, ou até mesmo ambos, tá? A advertência são as 5 igrejas, tá? Exortação para ouvir, arrepender-se, e uma promessa a todos os vencedores, isso mesmo. A ênfase no número 7 nessa sessão, ela indica o quê? Que as cartas representam uma mensagem plena e coletiva do Senhor glorificado à igreja em qualquer lugar, em todos os tempos. O número 7 ele é muito pragmático, muito enigmático e significa a plenitude de Deus, tá? Então, por que essa Apocalipse é só para as 7 igrejas da Ásia? Então, não. É isso que eu estou dizendo. Ela serve para todas as igrejas e em todo o tempo. E aí, te faço uma pergunta. A sua igreja se enquadra em quais dessas 7 igrejas? Faça aí uma análise, ou você se enquadra em qual dessas repreensões ou dessas advertências ou elogios. Vamos lá, falamos aqui da primeira sessão, né? Vamos para a segunda sessão agora do livro de Apocalipse. A segunda sessão principal aqui do livro, ela começa no capítulo 4, verso 1 e vai até o capítulo 11, verso 19. Aqui nessa segunda sessão, o que nós vemos dentro do livro de Apocalipse? Contém aqui visões de coisas do céu e da terra, concernentes ao Cordeiro, Cristo, e ao seu papel no desfecho da história, ou seja, nos finais, nos finalmente, né? No desenrolar dessa história. Então começa com uma visão da majestade ou da majestosa corte celestial, onde Deus está sentado, entronizado em santidade e na luz inacessível. Nós podemos ver isso no capítulo 4. Já o capítulo 5, ele focaliza um rolo selado. Olha que interessante, um rolo selado sobre a consumação escatológica à destra de Deus. E a seguir, na do Cordeiro, sendo que somente só o Cordeiro, é digno de romper os selos e revelar-lhe o conteúdo. Cristo ressuscitado, glorificado e com poder total. A abertura que fala nessa segunda sessão também fala da abertura dos 6 primeiros selos, que está no capítulo 6 de Apocalipse, e da continuação à visão iniciada nos capítulos 4 e 5. Só que agora um cenário se transfere para a terra, ou seja, sai do plano celestial e vem para o plano terreno. Olha que interessante, que mudança significativa. Nesses 5 primeiros selos revelam o quê? Juízo dos últimos dias. Isso é conducente ao quê? Ao desfecho do fim.
O sexto selo anuncia a ira vindoura de Deus, né, para com os homens na terra. O primeiro evento parentético, podemos dizer assim, do livro, ocorre no capítulo 7 e trata dos 144 mil selados no limiar da grande tribulação. Isso aqui requer bastante atenção, irmãos, tá? Está no capítulo 7, do verso 1 ao 8, e fala também o quê? Da recompensa dos santos no céu, depois desta situação envolvendo a grande tribulação. E nós podemos ver isso no capítulo 7, então capítulo 7, do verso 9 ao 17. Os capítulos 8 e 9, eles descrevem a abertura do sétimo selo. Preste atenção. Esse selo ele revela uma outra série de julgamentos, tá? E refere-se às 7 trombetas. Esse segundo evento parentético ocorre entre a sexta e a sétima trombeta. Esse evento inclui o próprio João, um livro pequeno, que está no capítulo 10, verso 1 ao 11, 2 poderosas testemunhas proféticas na grande cidade, está no capítulo 11, do verso 1 ao 14, e finalmente a sétima trombeta, no capítulo 11, do verso 15 ao 19. Aqui, essa parte propicia o quê? Uma visão antecipada da consumação, ou seja, do final. Você pode ver isso no verso 15. E com um prelúdio, né, como prelúdio, tem as cenas finais do ministério de Deus que estão por revelar-se. E isso está no capítulo 12, verso 22. Essa aula vai ficar um pouco extensa, tenha um pouco de paciência, que nós vamos entrar na terceira sessão, que é a terceira principal sessão. Está no capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 22, verso 5. Ela apresenta o que aqui, irmão Delcione? Um quadro detalhado do grande conflito dos tempos do fim, entre Deus e Satanás. Aqui a coisa vai afunilar. Os capítulos 12 e 13, eles revelam que os santos na terra enfrentarão uma conspiração terrível da tríade do mal. Tá? O que é a tríade do mal, irmão Delcione? O dragão, está no capítulo 12. 2, a besta que sai do mar, capítulo 13, do verso 1 ao 10. E a terceira, a besta que sai da terra, capítulo 13, do verso 11 ao 18. Tá bom? Os capítulos 14 e 15 são visões para reafirmar aos santos a tribulação, a certeza de que a justiça de Deus prevalecerá, pois Deus está prestes a derramar a sua ira final sobre o povo do anticristo. Essa revelação detalhada da ira de Deus é vista numa série de 7 juízos. Vocês viram como o número 7 ele prevalece no livro de Apocalipse? Porque ele significa a plenitude de Deus, tá? Então, uma série de 7 juízos das salvas ou das taças. Está no capítulo 16 de Apocalipse. Fala aqui no julgamento da grande prostituta, capítulo 17, e na queda da grande Babilônia, capítulo 18. Vocês viram que é uma sequência escatológica, onde uma coisa vai acontecendo e dando seguimento a outra situação, tá? Então, a essa altura, o grande regozijo, ele irrompe no céu, ou seja, o céu se transforma ali numa grande alegria por tudo que está se consumando aqui na terra, porque o povo está vencendo, o povo de Deus está vencendo, né? E vai ser anunciado, está prestes a ser anunciado ali depois do capítulo 18, a ceia das bodas do Cordeiro e sua noiva, ou seja, a grande festa do encontro da noiva, que é a igreja vencedora, com o noivo, que é Cristo. Está no capítulo 19, do verso 1 ao 10. Contudo, o final ainda está para acontecer, João vê o céu aberto e Cristo saindo
Olha que visão maravilhosa, irmãos. Imagina, fecha os seus olhos e imagina o céu se abrindo e Cristo saindo ao encontro da igreja, descendo, montado num cavalo branco, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para derrotar a besta, derrotar os seus aliados. Está no capítulo 19, do verso 11 ao 21. Que também mostra a derrota final de Satanás, que é precedida da sua prisão por 1000 anos, que está no no capítulo 20, do verso 1 ao 6, e durante esse período Cristo reina com os seus santos, está no capítulo 20, verso 4. E a seguir Satanás é solto por um breve período, um curto período, está no capítulo 20, do verso 7 ao 9, e logo após ele vai ser lançado no grande lago de fogo, por toda a eternidade, capítulo 20, verso 10. Essa profecia apocalíptica termina com a cena do julgamento do grande trono branco, capítulo 20, do verso 11 ao 15, a justa condenação dos ímpios, porque tem muita gente que fala que Deus é injusto, aqui ele está mostrando a justiça dele, tá? Está no capítulo 20, do verso 14 e 15, e no capítulo 21, verso 18. E fala também dos novos céus e a nova terra, céus no plural, terra no singular, né? Como destinação dos santos. Capítulo 21, verso 1 e capítulo 22, verso 5. E o livro de Apocalipse ele termina com advertências para que o homem entenda essa mensagem e obtenha a vida eterna. Capítulo 22, versos 6, 7, 10 e 17. Tá bom? Ficou um pouco extensa essa aula, mas tenha um pouco de paciência, faça as suas anotações, pesquise na palavra de Deus. Isso é apenas o começo desse curso Entendendo o Livro de Apocalipse, tá? Na próxima aula, que também é gratuita, mas faz parte desse curso, nós vamos falar sobre as características especiais do livro de Apocalipse, que são 8 características importantíssimas para a compreensão do livro de Apocalipse. Eu aguardo você na próxima aula. A paz de Deus. Até mais e boa sorte.